Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página. Não se esqueça, compartilha para que esse esforço possa beneficiar mais gente. Aqui é o Mangoma, professor de História, aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas a África nasceu em mim, por isso que eu vivo como africano. Vamos lá juntos resolver o exame de História da UEM 2024, passo a passo com o professor Mangoma, que vai nos levar à Terra Prometida. Ora, vejamos. Número 41. Diz que todas as ciências têm o medo do objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da história? Nós sabemos que tudo que é científico, ou seja, tudo que é ciência, tem medo do seu objeto de estudo próprio. O que é a palavra? A ciência quer dizer conhecimento. Muitas vezes nós vamos usar o conhecimento científico, dos 4 conhecimentos que nós conhecemos, as principais. Vamos usar o conhecimento científico. Então, todas as ciências, tudo que é científico, tem medo de ter um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da história? Do que é que a história se preocupa? Então, nessas alternativas que nós nos apresentamos, número 41, a mais correta é essa da linha B. O objeto de estudo da história é a dinâmica das sociedades humanas no tempo e no espaço. Por que é isso, professor? Nós vamos estudar o homem no tempo e no espaço, ou seja, vamos estudar as dinâmicas humanas. É o mesmo dizer que estuda as ações do homem. Essas dinâmicas do homem é o mesmo dizer que são ações do homem. Essa definição foi proposta por a Escola das Análises, ou Revista de Análise, né? Revista Análise. Revista Análise, ou Escola das Análises, por Martin Bloch. Por Martin Bloch. Por Martin Bloch. Então, na Escola das Análises, né? Na Escola dos Análises, ou Revista Análise, esta revista foi muito importante naquilo que foi a redignificação daquilo que é o objeto de estudo da história, que seria o homem, o estudo das ações do homem no tempo e no espaço, ou seja, estuda as ações do homem no tempo. Nós sabemos quando é tempo e espaço. Então nós não podemos dizer que é estudo o passado simplesmente. Ao homem, o objeto de estudo da história, a história foi redefinida, ou seja, foi mudado do objeto de estudo, passa a estudar as ações do homem, não importa em que dimensão temporal esteja, no presente ou no passado. A história faz parte do estudo, então não é o passado humano em si. Tudo bem que a história vai usar fonte para resgatar alguma coisa do passado, mas nós vamos nos focalizar agora na definição da Escola das Análises, que é a história, principalmente de Martin Bloch, diz que a história estuda as ações do homem no tempo. Então são essas dinâmicas que o homem vai causando ao longo deste tempo. Não podemos dizer que é o passado em si. Então nós temos que prestar atenção. Então a história também é uma ciência, porque a pessoa mede do objeto de estudo. Então o objeto de estudo da história é a linha B, número 41, a dinâmica das sociedades humanas no tempo e no espaço. Isso é mesmo dizer as ações do homem no tempo. Número 41, número 41B, quer dizer, número 41B. 42, a expansão marítima europeia iniciou no século XV e teve um impacto importante em todo o mundo, incluindo Moçambique. Quais foram os países pioneiros da expansão marítima europeia? Quando nós falamos dos países pioneiros, estamos a falar dos primeiros países que se lançaram ao mar no âmbito da expansão marítima europeia, que começou no século XV. Nós vamos já dizer que no século 1415 aconteceu a conquista de Ceuta, lá no norte de África. Nós sabemos que a África faz fronteira com a Europa por causa do Estreito de Gibraltar, que faz fronteira ali com Marrocos, juntamente com a Espanha. Tem um estreito chamado Estreito de Gibraltar. Então, em Portugal vai se expandir em 1415, vai conquistar aí a Ceuta. Foi neste âmbito que vão se preparar as primeiras navegações. O primeiro país dos 2 países que são ibéricos, são conhecidos como ibéricos, é Portugal e Espanha. Foram os primeiros a se lançar ao mar. É por isso que, neste período do século XV, em 1494, vão assinar o Tratado de Torres Ilhas. O Tratado de Torres Ilhas foi essa que consistiu na divisão das 3 descobertas entre Portugal e Espanha, naquilo que foi o contexto da expansão marítima europeia. Nós podemos dizer que a expansão marítima europeia, e também de forma assim, como eles dizem, né? Eles dizem que era dos descobrimentos, era das grandes navegações. Foi neste período em que Cristóvão Colombo acabou descobrindo a América. Foi neste período que Vasco da Gama chega às Índias Orientais. Nas Índias Orientais. Nessa expansão marítima europeia, os pioneiros da expansão marítima europeia são os 2 países ibéricos, como nomeadamente Portugal e Espanha. Nós podemos dizer que são os 2 países ibéricos, mas também podemos dizer que é Portugal e Espanha. Nós sabemos que o processo de formação de Espanha resulta, o nome Espanha, o reino da Espanha resulta da união de 2 reinos, que é o reino de Aragão e Castelo, que acabou dando nós chamamos de Cristóvão Colombo, a navegar para descobrir a América. Ele chegou, ele dizia que havia chegado na Índia enquanto já estava no Novo Mundo. É por isso que a América é conhecida como o Novo Mundo. Número 42, a alternativa correta é
a expansão marítima europeia, ou era dos dados de descobrimento, ou era das grandes navegações, teve como pioneiros os primeiros Portugal e Espanha. São os dois países ibéricos. Só mais tarde, depois, veio a ter a Inglaterra, a ter a Holanda e entre outros países. E foi neste momento também que, desta era das grandes navegações, que vigorou aquela teoria que nós chamamos de mercantilismo, que dizia que a riqueza de um Estado só poderia ser medida através do ouro e prata. Nomeadamente, estamos a falar dos metais preciosos, que era o ouro e prata. Então foi neste período também que vão descobrir, vão sair da Europa para a Índia em busca de especiarias asiáticas. Especiarias asiáticas serão temperos, né? Hoje em dia são temperos. Então, 42 já não teve 43, tal como as fontes escritas e orais, as fontes materiais arqueológicas são bastante importantes para a história. As ações arqueológicas de Maniquene e Xibone têm sido importantes no estudo do Grande Zimbábue. A alternativa 40, número 43 Nós sabemos que Grande Zimbábue surge no planeta zimbabuiano. Neste caso, a palavra Zimbábue significa casas de pedra, né? Casas de pedra. Zimbábue, casas de pedra, que é o plural é Zimbábue, né? Casas de pedra. Então, é isso que nós vamos verificar. Que o reino do Grande Zimbábue vai florescer naquela zona que nós todos conhecemos, neste país que nós conhecemos, no planeta zimbabuiano. Vai ter como fonte de estudo Maniquene e um pouquinho de Xibone. Maniquene e Xibone são partes que desenvolveu-se o intercâmbio comercial entre os povos vindos do Grande Zimbábue e os povos da diáspora, os povos da longa distância, os povos vindos do Golfo Pérsico. Então, Xibone e Maniquene localizam-se em Inhambane. Muitas vezes nós vamos encontrar Maniquene que vai localizar-se no território chamado da Sedanda. Então, Maniquene localiza-se no território de Vilanculo, em Inhambane. Maniquene e Xibone localizam-se na província de Inhambane. São grandes entrepostos comerciais, inclusive o Maniquene, né? Foi um grande entreposto comercial que usou-se para poder fazer as trocas comerciais com os povos asiáticos. Então, esses povos asiáticos se encontravam com os povos vindos do Golfo, ou seja, os povos do Grande Zimbábue encontravam-se com os povos vindos do Golfo Pérsico, onde traziam porcelanas, dentre outros produtos, para fazer trocas comerciais. Então, esses dois entrepostos são importantes para nos fazer entender aquilo que é a história do Grande Zimbábue. 43, a gente correta, 44, na ordenação das primeiras comunidades de Moçambique encontra-se as linhagens matrilinear e patrilinear. Do ponto de vista do predomínio regional, a linhagem matrilinear pode situar-se nas províncias de... Nós sabemos que em Moçambique temos dois tipos de linhagem. O que seria a palavra linhagem para nós como historiadores, como antropólogos? A palavra linhagem é uma associação, mas de alguma forma é um conjunto de pessoas que vai se descender do mesmo antepassado em comum, chama-se linhagem. Pessoas que vão se descender do mesmo sangue, das mesmas lanços, do mesmo sistema parentesco, costumamos dizer assim, do ponto de vista antropológico. Então, em Moçambique temos dois tipos de linhagem ou afinidades. A norte do Vale do Zambeze, né? A norte do Vale do Zambeze, nós vamos encontrar a linhagem matrilinear. A sul do Vale do Zambeze, vamos encontrar a linhagem patrilinear. Então, aqui na linhagem patrilinear, a mulher depois do casamento vai se dizer a terra do esposo. Nomeadamente, aquilo que acontece em Gaza, Maputo, Inhambane e um pouquinho aí na zona centro, nas províncias de Manica, um pouquinho para Tete. E aqui um pouquinho em cima, na linhagem matrilinear, depois do casamento, o homem que vai se dizer a terra da esposa, praticando o que nós chamamos de urixocalidade. Aqui as mulheres, por causa do não predomínio da atividade pastorícia, ou seja, aqui havia muita música de sensem. A mulher acabou ganhando prestígio pela prática da agricultura, descentemente daqui da Zona Sul, onde o gado foi muito mais notório, a prática da criação do gado. É por isso que o homem ganhou prestígio. Então, o gado aqui na Zona Sul do Vale do Zambeze simboliza um prestígio, ou seja, um símbolo de riqueza. Aqui pratica-se a linhagem patrilinear, aqui na Zona Sul do Vale do Zambeze, onde o homem ou a mulher, depois do casamento, vai dizer-se a terra do esposo. Então, este processo chama-se virocalidade. Pratica-se muito mais nas zonas sul, nomeadamente Gaza, Maputo, Inhambane e outras províncias lá. Então, aqui querem saber quais são as províncias que pratica-se a linhagem matrilinear, pratica-se a urixocalidade. O homem vai se dizer a terra da esposa. Então, número 44, a atividade correta é Nampula e Cabo Delgado. São essas regiões ou duas províncias que se pratica este processo de linhagem matrilinear ou urixocalidade, onde o homem depois do casamento é que vai dizer a terra da esposa.
De lembrar que não podemos esquecer que a palavra linhagem significa pessoas que descendem do mesmo antepassado em comum. 45. Embora influenciada por outros contatos posteriores, a expansão e fixação banto, que data do primeiro milênio, continua com marcas indeléveis nas sociedades moçambicanas. Por exemplo, a expressão mulungu, mukuluku, nhungu, nunguluku, nguar e chiquembo são termos que nós vamos usar para o quê? Nós sabemos que a palavra banto significa, né? A palavra banto significa que a palavra banto significa povo, gente, pessoas, homens. Esta palavra banto, né? O singular é mútuo, né? O singular é mútuo, significa Então esta categoria da palavra banto foi introduzida por o alemão Black, né? O alemão Black que investigou acerca de 300 línguas faladas que tem uma similaridade, né? Nasceram do mesmo embrião em comum. Então, a banto não é uma raça em si, mas sim um grupo linguístico, que esta palavra significa, de alguma forma, povo, gente, pessoas, homens, que o singular é mútuo. Então, nesta alternativa do número 45, querem saber que o termo chiquembo, nguara, significa o quê, de alguma forma? Para nós da Zona Sul, é Deus. Todas essas expressões aqui querem dizer Deus, né? Aquele que está no reino dos céus, que é chiquembo. Nós falamos assim, nós da Zona Sul, cá, principalmente nós cá da Zona Sul, nós chamamos de chiquembo. E nguara, mulungu, também um pouquinho lá no centro, estamos a falar de Deus. Então, o número 45, alternativa correta é C, Deus, divindade suprema. Estamos a falar de Deus que está em cima, tal como diz Santo Agostinho, a cidade de Deus, a cidade terrena é a cidade celestial. Nós queremos chegar onde já terá prometido, que é a cidade celestial, a cidade celestial agora. É por isso que o termo, esse termo significa Deus, né? Deus da divindade suprema, aquele que Deus nos criou, como se diz na Bíblia, o princípio tudo era verbo. Tudo é João 1, capítulo 1, do princípio tudo era verbo. Então, esse verbo estava com esse chiquembo que estão a justificar aqui. Número 45, a alternativa correta é C. 46. Quais das unidades políticas podem ser consideradas pré-coloniais? A palavra pré-colonial, estamos a dizer que é antes da colonização, né? Pré-colonial. A palavra pré-colonial quer dizer que é antes da colonização. O colonialismo, meus caros amigos, vai começar em 1984 a 1984 a 85. Este momento ímpar foi este momento em que realizou-se a última ceia. Foi neste momento de 1884 a 85 que realizou-se a última ceia que acabou dividindo o continente africano pelas potências europeias na Conferência de Berlim. Então foi este momento que a África foi criada fronteiras artificiais. Neste momento, então, o período colonial inicia-se com a realização da Conferência de Berlim. Depois deles saírem da Conferência de Berlim, que eles realizaram o último jantar deles sentados na mesa sobre a África e foram nos partilhar. Então, esta bernização que eles criaram, essas fronteiras artificiais, acabou contando, destruindo aquilo que é a cultura africana. Não se deu em conta os hábitos e costumes dos povos africanos. Então, o período pré-colonial aqui em Moçambique, os estados são pré-coloniais que surgiram nativamente dessa própria palavra banto. Nós queremos desses estados, dessa palavra banto, quando se expandiu-se em busca de zonas propícias para a prática da agricultura, surgem alguns estados. Então, estados que são pré-coloniais, aqui em Moçambique, a alternativa correta, número 46 é A, onde vem Zimbábue, Mutapa e Marávia. A alternativa correta é A. Então, de lembrar que a palavra Zimbábue significa casa de pedra, né? E o termo Mutapa significa senhor das minas, senhor do saque, senhor da conquista, né? Senhor da conquista. Então, 46, a alternativa correta é A. São esses estados de alguma forma vão surgir aqui. Por exemplo, o estado do Marávia vai resultar do intercâmbio entre os povos que vinham da Luba, que é o atual Congo, liderado pelo Campiri, que acabou se entrando aí no Vale do Zambeze, fundando os estados Maravi, e vamos encontrar o culto mais destacado, que é o culto de Makenwane, que tinha aquelas mulheres que tinham esse culto, né, de Makenwane, que era um culto ligado à fertilidade. Número 46, a alternativa correta é A. 47. A mineração era uma das atividades econômicas desenvolvidas pelas populações do estado de Mutapa. O minério que era extraído e controlado pelos chefes para o comércio a longa distância foi o ouro. É claro que era o ouro que eles buscavam. Este ouro, quando era comercializado, eles tinham produtos de grande prestígio. Ou seja, aqueles produtos que ganhavam em troca do ouro, quando eles davam ouro, davam miçangas, porcelanas, eram bens de prestígio. Por quê? Porque não tinham. Eram bens de lealdade política e submissão. Porque aqueles bens de prestígio eram só uma pequena elite.
Então aquilo garantia muito mais a coesão política dentro a dimensão da política. Então eram bens de prestígio porque só tinha uma pequena qualidade, uma pequena elite que desfrutava daquilo que eram os produtos, que resultava do comércio a longa distância entre os próprios Nguenemutapa com os povos vindo de outros continentes, sobretudo os povos vindo da Europa, que eram os próprios portugueses que acabaram chegando aqui em busca deste ouro para poder comprar as especiarias asiáticas. De lembrar que quando os portugueses quisessem circular no Império do Nguenemutapa, tinham que pagar um certo imposto de trânsito chamado curva. Então esse imposto de trânsito era pago por Nguenemutapa para poder circular aí. Então o minério aqui que era extraído, que levou mais tempo a comunidade das Muxas a levarem mais tempo na mineração. Essa mineração era a mineração do ouro para o comércio a longa distância, sobretudo tanto para os asiáticos, tanto como os europeus. Então, 47, a alternativa correta é B. De lembrar que este ouro usavam para comprar as especiarias asiáticas, os próprios europeus. O que seriam especiarias? Eu digo que eram temperos, que são especiarias orientais. Estamos a falar de pimento, gengibre, canela, são essas especiarias orientais. 47, a alternativa correta é B. 48. Das seguintes unidades políticas não faz parte dos Estados de Ajawa. Estamos a dizer que o Estado de Ajawa em si, o que é que a palavra Ajawa quer dizer? Nós sabemos que a palavra Ajawa, não? Nós vamos ter a palavra Ajawa, né? Nós podemos dizer que é Yão ou Ajawa. Então, a palavra Yão significa uma zona desértica sem qualquer tipo de vegetação. Essa zona, esse estado de Ajawa ou estado de Yão, localiza-se no atual província de Niassa, que tem como capital Lixinga. É uma das províncias com mais pluviosidade, ou seja, chuvas, elevados índices de chuva, com temperaturas amenas aqui em Moçambique. E mais terras propícias para a prática da agricultura. Então, foi nesta zona onde desenvolveu-se esses estados, na província de Niassa, estados Yão ou Marave. Então, Yão significa uma zona desértica sem qualquer tipo de vegetação. Então, aqui no número 47, qual é o estado que não faz parte do estado de Ajawa? A alternativa correta aqui é a linha 48, é Baro. Baro faz parte dos estados satélites do Império do Nguenemutapa. É por isso que a alternativa aqui não faz compunha, que não compõe o estado de Ajawa. Então, Baro faz parte dos estados dos satélites ou vassalos do Império do Nguenemutapa, né? Ou vassalos do Império do Nguenemutapa, que nós vamos ter lá dentro aquilo que nós chamamos de estados satélites, que eram estados dependentes. Então, Barwe, a figura Barwe, a palavra Barwe, nós ouvimos a palavra Barwe, soamos muito na revolta de 1917, né? Na revolta de 1917, que é a violação das mulheres virgens, a construção de uma linha férrea que passasse naquele território dos barueses, o recrutamento dos macebos para poderem lutar na região de Kionga, uma vez que Portugal, a região norte, estava em conflito com a Alemanha, obrigou Portugal a entrar na Tríplice Entente para poder combater este exército alemão que estava em Tanganica. Então, é isso que nós temos aqui. Baro faz parte do quê? Dos estados satélites do Império do Nguenemutapa, não faz parte dos Ajawas. Então, no 48, a alternativa correta é E. 49. As evidências dos achados arqueológicos demonstram o longo processo da presença e penetração árabe-persa em Moçambique, através da costa Índico. O início da penetração mercantil árabe-persa em Moçambique, nós sabemos que quando falamos da penetração mercantil, estamos a falar do período comercial. O período comercial em Moçambique é dividido em duas partes, tal como o nível do continente africano, que agora querem discutir para mudar de nome, porque a África dizem que é um nome que o Ocidente trouxe aqui, que significa região sem frio. Então, um cientista, não sei onde, um antropólogo e filósofo está a discutir para se reaver a afirmação daquilo que é o termo África, para se colocar a Anésia, né? Eles diziam que a terra da origem, a terra do berço, tem que ser assim, não dizer África, porque é um termo muito mais preconceituoso. Temos que mudar este termo. Então, aqui no número 49, querem dizer que a penetração mercantil árabe-persa é o quê? Nós sabemos que o período comercial é dividido em duas partes. Temos o asiático, que seria árabe-persa, o asiático, e numa primeira fase, a segunda fase, que é europeia, né? Europeia. Então, aqui em Moçambique, a primeira é asiática ou é árabe-persa. Então, queremos dizer o quê? A penetração mercantil asiática ou comercial foi anterior à europeia. Significa que antes de ver os europeus, já tinham os asiáticos já fazendo trocas comerciais com os povos africanos. Então, número 49, a alternativa correta é B. A penetração mercantil árabe-persa em Moçambique é anterior ao início da penetração mercantil europeia em Moçambique. Significa é anterior à chegada dos europeus. Significa que os primeiros que mantinham relações comerciais com os povos moçambicanos eram os asiáticos, árabes e persas. 49, a alternativa correta é B.
50. No percurso para a Índia, a expedição de Vasco da Gama, para além do rio de Bons Sinais, que era o Quambi, passou e escalou em 1498. É o ano que Vasco da Gama passa para Moçambique. Isso corresponde ao século XV, né? É o finais do século XV. É o ano que Vasco da Gama passa pela primeira vez em Moçambique. Passou principalmente em Inhambane. Neste mesmo ano passou em Inhambane, que ele considerou como terra de boa gente, né? Passou em Inhambane e depois passou um pouquinho naquilo que aquilo que é a ilha de Moçambique, né? Aquilo que é a ilha de Moçambique. Lembrar que a ilha de Moçambique, naquele tempo, que deu origem ao nome Moçambique, localização muito vezes atualmente é Nampula. Então aquilo ali era uma capitania mó, como chamavam os portugueses, né? Uma zona de influência, que eles chamavam de ilha de Moçambique, localização atual Nampula. Então Vasco da Gama, ao longo do seu percurso, acabou passando por Inhambane e também acabou passando por a ilha de Moçambique, que localização é Nampula atualmente. Foi neste percurso da ilha de Moçambique que acabaram dando o nome de Moçambique, que encontraram lá um sultão chamado Musa Benbique, que deu esse nome de Moçambique. Então esse nome de Moçambique muitas das vezes foi de origem portuguesa, quando queriam se referir àquele sultão que estava lá e que acabaram dizendo que é Musa Benbique. Então, durante o seu percurso, quando passava em busca de novos caminhos para a Índia e acabou chegando na Índia, o Vasco da Gama passou por esses territórios neste ano, que é a ilha de Moçambique e Inhambane. A adjetiva correta é número 50. 51. No estudo do Mutapa, mercadores estrangeiros, principalmente os portugueses, quando quisessem falar com o rei ou com a rainha ou circular no império, eram obrigados a pagar um tributo das atividades comerciais autorizadas em genos ou em dinheiro. Este tributo era designado curva. Então, curva era uma espécie de imposto que tinha que trazer, que os portugueses tinham que pagar para poder circular. Era um imposto de trânsito para poder circular no império do Mutapa. Então, era este imposto chamado curva, que era pago em tecidos. Esses tecidos chamavam de porcelanas, miçangas, esses produtos de adornos, de bens de prestígio. Eram esses tecidos que eram pagos em curva para poder os portugueses passarem ou circular no império do Mutapa. E tinha algumas regras que eles tinham que obedecer fora de pagar aquilo que é a curva, que era pago em tecido. Tinha que tirar o chapéu, bater as palmas, ficar descalço para poder oferecer alguns dotes quando quisessem falar com alguns reis dali do império do Mutapa. Então, 51, a alternativa correta é A, curva. 52. O tráfico de escravos teve consequências catastróficas para o continente africano, incluindo Moçambique. Aqui, as primeiras evidências deste tráfico datam do século XVIII e foi abolido oficialmente. Nós sabemos que o tráfico de escravos, nós podemos dizer que foi o tráfico negreiro, o comércio clandestino dos escravos, a saída de muitas pessoas aqui em África para outros continentes. Por exemplo, aqui em Moçambique, outros saíram para as grandes ilhas francesas do Índio, como Mascarenhas, Comores, Madagascar, entre outras ilhas francesas. Numa primeira fase, e outros, numa segunda fase daqui de Moçambique, foram para Portugal, para Cuba, para os Estados Unidos da América, ou seja, quer dizer que foram para a América, que foram para Cuba, foram para o Brasil, para as grandes plantações de cana-de-açúcar, tabaco, café, entre outros produtos. Então, essa abolição, estamos a falar do abolicionismo, que é parar com o tráfico de escravos, né? Esse comércio clandestino, este comércio maldonho que dizimou acerca de muitos africanos incontáveis, onde o africano foi visto como um animal, até aquela teoria de Noé que vem na Bíblia. Noé, quando amaldiçoou o seu filho num cone, né, que é cone, que acabou dizendo que nós, os africanos, tínhamos que ser escravizados para poder ter rado daquilo que era o pecado, daquilo que é a maldição. Nós estamos de acordo do pecado. Acordo do pecado. Foi neste período onde era das trevas da história africana, onde milhões de africanos foram escravizados. Então esse abolicionismo aconteceu de alguma forma oficialmente, estamos a olhar do ponto de vista daqui de Moçambique. Então, aconteceu em 1936 numa primeira fase, em 1942 numa segunda e nas colônias portuguesas neste período, enquanto que para o Império Colonial Português foi em 1869. Foi abolida o tráfico de escravos pelo Império Português. Então, este abolicionismo nós podemos dizer que aconteceu na primeira metade do século XIX. 52, a gente vai correr até C, primeira metade do século XIX. É mesmo dividir aquilo que é de 1801 a 1900, 1801 a 1900, isso é dividir 50 a 50. Significa a primeira metade do século XIX, é o mesmo dizer 1801, né? Primeira metade do século XIX, 1801
a 1850, né? Estamos a olhar que é a primeira metade do século XIX. Então, esta abolição ocorreu na primeira metade, sobretudo de 1836 a 1842. Com 52, sim, primeira metade do século XIX. 53, no contexto da penetração mercantil portuguesa em Moçambique e na organização das lutas de sucessão ao trono dentro do Império do Mundo Mutapa, o reinante que em 1907 pediu o sul militar aos portugueses em troca de concessão de todas as minas chama-se Gatsu Lucero. Gatsu Lucero foi responsável pelas conversações de 1607 e pediu apoio para acabar com o Caprazini, que era um aliado também, que era um inimigo deste Gatsu Lucero, e acabou pedindo apoio ou auxílio dos portugueses. A palavra auxílio significa ajuda. Foi neste momento que pediu ajuda aos portugueses. Então, o Munemutapa reinante aqui era o Gatsu Lucero, que mais tarde também veio uma figura daquele acordo de 1629, que foi batizado uma figura por nome de Dom Felipe II. Traindo assim, quando eu fazia esta classe, já era que eu fazer ensino superior e não sabe como? O Centro de Preparação Folha de Conhecimento é a solução. Damos aulas de preparação para sua admissão aos cursos de Engenharia, Biologia Aplicada, Química Aplicada, Geologia Aplicada, Enfermagem Geral, Enfermagem Pediátrica, Psicologia Clínica, Nutrição, Farmácia e Medicina Geral. Para mais informações, contacte-nos pelo 84 75 71 286 ou 82 75 71 281. Folha de Conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.